Shalom para você, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Recado de Paz. Nesta manhã, nós vamos abordar um tema aqui que está mexendo aí com a estrutura da humanidade, apesar da grande maioria não estar preocupado com o assunto. Mas você está percebendo que o planeta Terra não está mais como antes? Nós temos catástrofe aqui, catástrofe ali, os governos não conseguem resolver mais a questão. Estamos percebendo que está havendo um descontrole da natureza, descontrole do clima. O que está por trás desse assunto? Nós vamos abordar nesta manhã um tema muito interessante que você vai compreender o que está acontecendo por trás desse assunto, tá? Você vai começar a compreender que isso que está acontecendo hoje, na verdade, há 2000 anos atrás, tá? Deus já falava sobre o assunto, tá? Por exemplo, os apóstolos, os cristãos primitivos, consideravam o retorno de Cristo como uma grande e bendita esperança. É isso que você ouviu, tá? Nós temos nas Sagradas Escrituras mais de 2.500 promessas relacionadas com a volta de Jesus. E o que está acontecendo com o planeta hoje? O que está acontecendo com o mundo hoje no século 21? A certeza do segundo advento de Cristo encontra suas raízes na confiabilidade das Escrituras Sagradas. Não estamos aqui brincando, entendeu? De anunciar mentiras. Nós estamos falando de um fato real. Ainda que a maioria da humanidade não acredita sobre esse assunto. Nós temos uma grande garantia, entendeu? Da segunda vinda de Cristo. Qual é a garantia? A segunda vinda de Cristo se acha intimamente vinculada à primeira vinda de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículos 26 a 28. Ou seja, Jesus não veio a primeira vez nessa terra? Então ele voltará uma segunda vez. Não faz sentido. Entendeu? Jesus vir uma primeira vez, deixar o seu trono de glória, vir à terra uma primeira vez e não voltar a segunda vez. A revelação de Cristo ao apóstolo João torna claro, entendeu? O assunto do santuário é o tema central do plano da salvação. Quando Moisés revelou nas Escrituras Sagradas a respeito do santuário celestial, Moisés não estava falando dele. Moisés estava falando de quem? De Cristo. Por quê? Porque Cristo é que revelou para Moisés, entendeu? Tudo sobre o santuário lá no Monte Sinai. Então, o desdobramento do plano da salvação envolvendo o santuário celestial, que culminou com 1844, o fim da grande profecia dos 2.300 anos, é um tema relacionado com a volta de Cristo. Os anjos afirmaram que um ser de carne e osso haveria de retornar à terra. Atos capítulo 1, verso 11, aborda varões galileus. Vocês não estão vendo Jesus subir? Pois é, ele voltará do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir. As Escrituras declaram positivamente que tanto o justo quanto os ímpios testemunharão simultaneamente a segunda vinda de Cristo. Isso está relatado em Apocalipse capítulo 1, verso 7. E Mateus 24, verso 30. A vinda de Cristo, ela será caracterizada por sons muito audíveis. Nós teremos, na volta de Cristo, um barulho tremendo, terremoto, entendeu? Que vai chacoalhar essa terra como nunca aconteceu na história humana. Cristo vem como grande conquistador na glória do seu Pai e com seus santos anjos. Os crentes em Cristo saberão quando ele se aproximar, mas em relação aos habitantes da terra, 1 Tessalonicenses diz que vai ser um desespero. Então você veja, a vinda de Cristo, ela é certeza. Os eventos cataclísmicos que aconteceu nos dias de Daniel está se desdobrando
ao redor dos séculos e o seu ponto culminante está bem agora no século 21, na reta final da história. O sonho do rei Nabucodonosor, a estátua de metal, retrata a maneira cataclísmica pela qual Cristo estabelecerá o seu reino de glória. Você pode conferir isso em Daniel capítulo 2. Um aspecto importante do estabelecimento do reino eterno de Cristo é o ajuntamento de todos os remidos. Mateus 24, 31. Através da ressurreição dos justos mortos e a transformação dos vivos, a segunda vinda de Cristo vai ser uma realidade que a humanidade do século 21 não está preparada para enfrentar. Para os salvos, o segundo advento de Cristo representará uma oportunidade de grande alegria e de libertação. Mas para os perdidos será um tempo de devastante terror. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, diz que a vinda de Cristo para o justo será uma grande alegria, mas a segunda vinda de Cristo para os ímpios será desespero e pânico. Os primeiros sinais, indicadores da proximidade da volta de Cristo, ocorreram há mais de 1.700 anos depois da ascensão de Cristo. Outros sinais mais importantes seguiram-se, contribuindo para a evidência do seu retorno, que está muito próximo diante de nós. Por exemplo, Jesus predisse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Lucas 21, 25. Todos esses sinais haveriam de assinalar o final dos 1.260 anos de perseguição. Veja que Jesus ele começou a dar sinais, mostrando como aconteceriam as coisas. Por exemplo, nós temos o terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755. O terremoto de Lisboa representa um fator de incremento nos estudos da profecia. Você sabe que o terremoto começou em Portugal, mas ele vazou a África e chegou à China. Foi o maior terremoto da história da Terra. Isso está relacionado diretamente com os sinais da volta de Jesus. O escurecimento do sol e da lua em 19 de maio de 1780. O dia nasceu naturalmente, de repente, 10 horas da manhã, tudo se escurece. Uma folha de papel branco colocada na frente dos olhos, você não enxergava nada. As igrejas ficaram lotadas, achando que era o fim do mundo. Naquela mesma noite, por volta das 22 horas, a lua aparece, vermelha, da cor do sangue. 1780, um sinal claro, entendeu? Do escurecimento do sol, um sinal claro para despertar o mundo para a volta de Jesus. O dia 13 de novembro de 1833, um extraordinário espetáculo de queda de estrelas cadentes cumpriu essa profecia. Nós temos o relato bíblico de que as pessoas estavam olhando para o céu à noite e de repente as estrelas pareciam mover do seu lugar. De repente parecia que as estrelas estavam caindo em cima das pessoas. Nunca aconteceu na história. Uma chuva de meteoros caindo do céu na Terra. Os meteoros encontrados hoje no planeta Terra, sua grande maioria foi dessa data, de 1833. Mas as pessoas olhando para cima achavam que as estrelas estavam caindo dos céus. O testemunho singular da terra, do sol, da lua, das estrelas, que ocorreram na exata sequência e tempo predito por Cristo, dirigiu a atenção de muitos para as profecias relacionadas com a segunda advento de Cristo. No século XIX, houve o maior despertamento religioso da história do século moderno. A volta de Cristo foi proclamada praticamente desde a nação americana, a Europa, a África, todos houve um despertamento religioso para a volta de Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, diz que haveria um grande despertamento religioso. Assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, assim o movimento adventista está preparando o caminho
para o segundo advento de Cristo. A palavra adventista significa a raiz da esperança da fé cristã. As Escrituras Sagradas relatam que o segundo advento de Cristo há de vir, é a nossa grande esperança. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: possui agora o cristianismo uma variedade sem precedentes de recursos para a utilização em sua missão. Você jamais parou para analisar? Você sabia que você que nasceu na década de 80, você tinha noção que você ia chegar em 2022, 2023, 2025, 2030 com a maior tecnologia que nós temos na história? Falasse para gerações passadas da tecnologia que nós temos hoje, da geração dos celulares que estão virando supercomputadores, de uma moeda digital que está chegando, que vai acabar com o papel moeda. O planeta Terra está mudando completamente. E essa tecnologia é para quê? Para ensinar só coisa errada? Não, meu amigo. Essa tecnologia toda também é para ensinar coisas boas. Deus quer que a humanidade se desperte para a volta de Jesus. Imagine que nos dias dos discípulos, ou no século XIX, para você falar para alguém sobre a volta de Jesus, você tinha que ir até lá. Entendeu? Você tinha que ir a pé, ou você tinha que ir de cavalo, entendeu? Até 1990, se você quisesse falar com alguém, você tinha que pegar o telefone de fio ou achar um orelhão para comunicar com alguém. Hoje você manda uma mensagem instantânea que atravessa o globo. O Japão, a Índia, a China, instantaneamente. Você pode falar da volta de Jesus. Você acha que tudo isso é por acaso? Deus está dando a oportunidade para a humanidade se despertar para a volta de Jesus. A proclamação ampla do Evangelho não significa necessariamente um crescimento maciço do genuíno cristianismo. Ao contrário, as Escrituras predizem um declínio da verdade e espiritualidade no tempo do fim. Leia 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 5, e você vai ver que a família, a moralidade, entendeu? O caos social, tudo estaria envolvido exatamente nesse contexto da história. As Escrituras Sagradas também revela em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 17, as Escrituras revelam que o papado, que experimentaria grande renovação em sua influência e respeito. Nos dias de hoje, muitos veem o papado como um líder moral da humanidade. Hoje, chega para essa geração nova hoje, entendeu? E fala para eles do Papa. Eles estão admirados. Ele anda por todos os lugares da terra, chamando a voz da juventude, falando, e isso encanta os jovens. Agora olha a história do papado no passado. Olha a história do papado durante os 1260 anos de Inquisição. E você vai ver que esse poder está crescendo hoje, porque por trás dele há um grande inimigo que está enganando a humanidade. Não é à toa que Jesus falou: nunca na sua vida chameis a ninguém de pai. Jesus aqui não está falando do seu pai que deu a vida para você, não. Ele está falando aqui no contexto religioso. Ia aparecer alguém querendo ser pai da humanidade. Dentro desse contexto, nós podemos saber que a volta de Jesus está à nossa frente e a passos largos. A liberdade religiosa, que foi obtida a grande custo, assegurada pela separação entre igreja e Estado, será solapada e finalmente abolida. O que nós estamos vendo hoje? O mundo religioso entrando dentro do mundo político. Nós estamos vendo hoje, entendeu? A separação entre igreja e Estado praticamente acabou. Nós estamos vendo dentro da nação americana, e isso está se espalhando pelo mundo, aonde a religião e a igreja, que no passado era separado, hoje está junto,
Apocalipse capítulo 13, versículo 15 a 17, disse que essa união vai ser um desastre, mas também é um sinal para a volta de Jesus. Rapidamente, nós temos o aumento, o descontrole do caos na sociedade. O desrespeito às leis de Deus entre os cristãos tem contribuído ao desprezo pela lei e pela ordem. A desconsideração para com a lei de Deus também lançou por terra os parâmetros da modéstia e da pureza cristã. Ou seja, nós estamos vendo hoje no mundo cristãos que falam de Cristo, mas não têm nenhum compromisso com as Sagradas Escrituras. Cristãos que falam de Cristo, mas não leem a Bíblia. Pensa! Que absurdo! Como que eu sou algo se eu não leio? É como você mandar um mecânico consertar o motor do carro sem ele ter feito curso de mecânica. Não vai dar certo. Nós temos hoje, no mundo religioso, o mundo que se diz cristãos, mas os cristãos não leem as Sagradas Escrituras. Querem viver uma vida cristã sem conhecer o mapa, sem conhecer o caminho. É por isso que nós estamos nesse ponto que chegamos hoje. As cadeias lotadas de cristão. Para pensar. Um absurdo. Um cristão como que poderia parar na cadeia, desrespeitando as leis? As Escrituras Sagradas falam dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Abordada e desdobrada em cada página, em cada capítulo do Novo Testamento. Mateus capítulo 5. Jesus faz ali no Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6. Jesus faz ali um desdobramento minucioso dos 10 mandamentos. E nós temos cristãos hoje dizendo que os 10 mandamentos é coisa do passado. Olha que absurdo. Então nós estamos vendo hoje o quê? O desrespeito, o aumento dos crimes. E quem são os criminosos? Cristãos. Que ponto nós estamos caminhando? Isso não podemos também deixar de falar de Lucas 21, versículo 10 e 11, aonde fala das guerras e das calamidades. Nunca antes na história foram tão globalmente destrutiva como em nossa geração. Bomba nuclear virou a moda. Todo país hoje quer ter bomba nuclear. Já é um absurdo criar a bomba nuclear, né? Os criadores da bomba nuclear foram até Hiroshima e Nagasaki pedir perdão porque se arrependeram do que fez. Mas hoje, a corrida armamentista, a humanidade quer de todas as maneiras, de todos os jeitos possível, querem se envolver com essa questão. Outro ponto que chama atenção, nunca antes na história sofreu acentuados aumentos nos últimos dias. Hoje nós estamos tendo um sofrimento grande, cruel, como nunca houve na história. Nunca tantas pessoas estiveram sofrendo da inanição e da subnutrição. As grandes capitais da terra estão lotadas de moradores de rua, porque não tem onde morar, não tem um teto. A droga tomou conta do planeta. Você vai na cidadezinha no fim do planeta, entendeu? Não tem mercado, mas a droga já chegou lá. Então nós estamos hoje o quê? Vendo o caos tomando conta. Mas por que está acontecendo? Porque isso são sinais que a Bíblia vai mostrando diante da volta de Jesus para nos levar para casa. Então quando você ver essas tragédias, olhe para cima. Olhe para o alto, porque a nossa esperança da volta de Jesus está cada vez mais próxima. O retorno do Senhor Jesus representa o glorioso clímax da história do povo de Deus. É o momento de sua libertação, quando todos exclamaram: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías, capítulo 25, verso 9. Então, daqui para frente, olhe para cima, porque você pode ter certeza, é que de lá é que voltará o Senhor Jesus para nos buscar. Nós estamos caminhando para os derradeiros acontecimentos da história. Veja, um
carteiro. Quem diria? Um carteiro foi parar na Suprema Corte Americana. Você fala, ué, mas o que tem a ver o carteiro com a Suprema Corte? Tem tudo a ver com a profecia bíblica de Apocalipse 13, de Apocalipse 17, de Daniel 7, de Daniel 8, de Daniel 9, de Daniel 11. Por quê? Porque um carteiro, ele achou que ele, ao trabalhar no domingo, no primeiro dia da semana, ele estava desobedecendo a Deus. Porque ele aprendeu que o domingo é o dia sagrado da família. Agora olha que coisa, a Suprema Corte, a situação foi subindo, de um escalão para outro, chegou na Suprema Corte Americana. Podemos dizer a Suprema Corte do mundo, a situação de um carteiro. E a Suprema Corte deu ganho de causa para o carteiro. Agora olha que coisa, nem o carteiro, nem a Suprema Corte Americana parou para analisar que dentro dos 10 mandamentos dados por Deus, o domingo não existe. Olha que coisa. Nos 40 autores da Bíblia, nos 1189 capítulos, nos 31.103 versículos da Bíblia, não tem uma linha que manda guardar o domingo. Nós temos mais de 150 textos nas Escrituras, onde Deus manda guardar o sábado. O sábado não é o domingo. A humanidade tem pisado o sábado de Deus. A humanidade tem destroçado a sua lei, os seus mandamentos. E a Suprema Corte Americana diz que a que sabe tudo, os doutores que sabem tudo, na verdade, não sabe nada. Porque as Escrituras Sagradas, Deus diz e repete mais de 300 vezes que o dia que Ele mandou guardar é o sagrado sábado, o dia do Senhor. Então veja, meu amigo, nós estamos diante da volta de Jesus. Nós estamos entrando num confronto que vai envolver cada habitante do planeta Terra. Não importa, desde o pequeno que mora lá no sítio, até as lotadas cidades abarrotadas com bilhões de pessoas, cada uma delas vai ter que tomar uma decisão. Nós estamos diante de um mundo que está criando um pacto global pelo meio ambiente, para a proteção da natureza, criando uma moeda única mundial, para um controle único global. E dentro desse contexto está se levantando um dia que é chamado de dia ecológico, um dia que é chamado de dia da família, um dia que é chamado de direitos humanos. Só que esse dia que a humanidade quer guardar, esse dia que a humanidade vai ser colocado goela abaixo a partir dos governantes mundiais, especialmente do governo americano e do papado, que criou essa conversa mole de que o domingo é o dia do Senhor. Não há base bíblica para isso. Não existe um texto escriturístico que aceite, que acene essa questão. Nós estamos caminhando para um confronto único global, aonde o clima da Terra, aonde o descontrole das violência, aonde o descontrole dos governos, aonde teremos aí em futuro breve um governo único mundial, e esse governo vai colocar o domingo, que é contra a lei de Deus, chamado de dia do Senhor, quando o profeta Isaías diz que o dia do Senhor é o sagrado sábado. Então veja, nós estamos caminhando aonde as pessoas terão que decidir de que lados elas estão. Ou elas estão com Deus, ou elas estão contra Deus. Ou elas estão com os 10 mandamentos de Deus, ou elas estão contra os 10 mandamentos de Jesus. Ou elas estão com Cristo e a sua lei, porque essa conversa de que dá para me aceitar Cristo, Jesus me salvou, mas eu não preciso obedecer a Jesus, isso é um absurdo.
Chegue para um filho, ó filho, eu não vou educar você, mas quando você crescer, você faça o que você quiser, mas seja obediente a seu pai. É um absurdo, tá? Se você não educar o seu filho, ele nunca vai ser um filho obediente, ele vai ser um problema. Então, um Deus de amor, que deixou as cortes celestiais, a coroa celestial, nasceu nesse mundo, em Belém, há 2000 anos atrás, que João capítulo 1 disse que é o Criador do universo que veio à Terra. Jesus Cristo, ele veio para morrer numa cruz, para dar a salvação gratuitamente para mim. E a minha resposta é: Jesus me salvou, eu posso fazer o que eu quero? É um absurdo. Se Deus me salvou, se Jesus me amou, se Ele fez tudo por mim, o mínimo que eu posso fazer é dizer: Senhor, eis-me aqui, faço a Tua vontade, quero servir a Tua lei. Qual é o dia que o Senhor manda guardar? É o sábado, Senhor? Estou aqui. É o dia que não é para trabalhar? Estou me desligando. Quero servir ao Senhor de todo o coração. Deus, a volta de Jesus, o retorno de Cristo, representa o glorioso clímax da história do povo de Deus. É o momento de sua libertação, quando todos exclamarem: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Eu quero estar preparado para esse dia da volta de Jesus. E você, meu amigo? Vamos nos preparar junto? Então feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, obrigado por esse resumo que fizemos nessa manhã dos acontecimentos mundiais relacionados com a volta de Cristo. Que a volta do Senhor Jesus, ó Pai, com seus milhões de anjos, possa arder em nosso coração, pois estamos caminhando para esses últimos momentos da história. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, nos perdoe dos nossos pecados e que Cristo venha em breve. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Bem-vindo ao Direto à Bíblia. Tá bom? Shalom para você.